Olá pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Edson. Novamente é uma alegria muito grande poder falar do Evangelho de Jesus, da mensagem da espiritualidade, nessa palestra para o GEDEM, nossa amada casa que tanto cuida de nós, tanto nos ensina e nos ajuda em nossa evolução. O tema proposto pela espiritualidade se encontra no Evangelho de Mateus e talvez seja uma das passagens mais famosas do Evangelho, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Particularmente, eu acho que os ensinamentos mais bonitos de Jesus para nós estão nesse momento, nesse local. Eu fico imaginando muitas vezes o clima espiritual que havia ali, enquanto Jesus falava das bem-aventuranças, nos ensinava sobre o poder da oração, nos ensinava o Pai Nosso, enfim. E é justamente sobre isso o nosso tema, sobre orar, sobre o poder da oração. Jesus, ele é muito direto quando ele nos diz que não devemos orar para que sejamos observados, para que sejamos vistos pelos outros. Pelo contrário, Jesus afirma que quando formos orar, que possamos entrar em nosso quarto, que possamos fechar a porta e conversar em segredo com Deus, porque Ele também nos ouve em segredo. É uma passagem maravilhosa dos Evangelhos. É uma passagem que, primeiramente, Jesus nos mostra qual a importância da oração. Orar é conversar com Deus, nosso Pai. Quando nós oramos, estamos em contato direto com o Criador. E depois, Jesus ainda nos diz que a oração não precisa ser dita em palavras. A oração não precisa de cerimônias para acontecer. Não. A oração ela acontece dentro de nós. Ela acontece com um pensamento, com um sentimento, um agradecimento. Porque Deus nos escuta assim. Porque Deus, ao nos criar como espíritos imortais, deixou a sua fagulha divina dentro de cada um de nós. Então percebam, para conversar com o nosso Pai, não precisamos de nada além de nos conectar em pensamento, além de fazermos muitas vezes uma oração íntima, em silêncio, somente com o coração. E podem ter certeza, essas orações puras, sinceras, que às vezes duram 10, 15 segundos, possuem um efeito, possuem uma validade, às vezes muito maior do que uma oração dita com belas palavras e muitas vezes sem sinceridade, muitas vezes sem toda a generosidade que um coração com fé é capaz de proferir. No mundo atribulado que vivemos, com nossas responsabilidades, com nossos afazeres, e principalmente nas grandes cidades, os grandes centros urbanos, às vezes nós até esquecemos de orar. E às vezes quando vamos orar à noite, a gente dorme no meio da oração. Acredito que já aconteceu com todo mundo. Quando começa, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja.
e dorme. É natural, estamos cansados, tivemos um dia atribulado, mas é muito importante que possamos nos conectar com Deus durante o nosso dia a dia. Porque no nosso dia a dia é onde as nossas provas estão acontecendo. É onde as provas que a vida nos impõe para a nossa evolução estão ocorrendo a todo momento, mesmo quando não percebemos. E quando criamos essa conexão com Deus, com a espiritualidade superior, movimentamos energias a nosso favor. Quando fazemos uma oração sincera, quando fazemos uma oração com fé, as energias que movimentamos para que aquilo aconteça, as energias que movimentamos para a nossa proteção, são energias fantásticas. São energias salutares de uma pureza, de um poder impressionante. Mas a oração, como nós dissemos, ela não precisa ser dita em palavras. E o pensamento mais simples, muitas vezes, pode ser a oração mais poderosa que existe. Existe um amigo do meu pai. Meu pai, ele é nordestino, ele nasceu na Bahia, numa cidade muito pobre, muito humilde. E esse senhor, amigo do meu pai, ele sempre dizia: eu não sabia rezar. Eu não sabia rezar, não sabia fazer as orações da igreja de domingo, que eles iam muito na igreja, na missa. Mas ele sempre dizia que toda vez quando ele ia sair de casa para a roça, para capinar na roça, tudo mais, ele pegava o chapéu dele e antes dele abrir a porta, ele pensava em Deus e dizia: Pai, cuida de mim para que eu possa voltar na minha casa. Se isso não é uma oração extremamente profunda, se isso não é uma conexão extremamente limpa, extremamente ligada a Deus, eu não sei mais o que é uma oração, então. Percebam que a oração não está em palavras. A oração, muitas vezes, ela está no simples ato de pedir: Pai, cuida de mim. Pai, me protege. Pai, me mostra o caminho que eu não estou enxergando. E Jesus já disse: Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então nós nunca seremos desamparados quando pedimos em oração. Nós nunca seremos negligenciados pelo nosso Pai, que é Deus. Isso é algo que nós temos que lembrar sempre. Deus muitas vezes pode vir em nossa mente como um ser místico, como um ser que transcende qualquer tempo, qualquer entendimento. E isso pode realmente ser verdade. Nós ainda não entendemos perfeitamente Deus. Tanto que a primeira pergunta de Allan Kardec no Livro dos Espíritos é o que é Deus. Não é quem é Deus. Porque quando falamos quem, estamos nos referindo a uma pessoa. Mas o que é? Porque Deus pode ser qualquer coisa que ainda foge ao nosso entendimento. Mas se existe uma coisa que é a espiritualidade de luz, e principalmente Jesus, vieram nos mostrar e continuam nos afirmando, é que Deus é Pai. Deus é amor. Deus é cuidado para conosco. Que filho que pede a um pai um conselho, que filho que pede ao pai algo que seja para o seu melhoramento, para a sua evolução, e o pai não tenta ajudar seu filho. Imaginemos Deus, que é o criador desse sentimento maravilhoso chamado amor que todos nós buscamos.
Que possamos carregar a oração dentro de nós. Que as palavras que dizemos em oração seja apenas como Jesus nos ensinou. Seja aquilo que sai da nossa boca, o que está cheio o coração, cheio de oração, cheio de fé, cheio de amor. E isso é um processo. E isso é algo que nós estamos construindo nesse momento. Estamos realizando nesse momento. E não podemos parar. A Bíblia, ela foi construída através dos 4 evangelhos, basicamente, no Novo Testamento. Existem ainda as cartas de Paulo, o Ato dos Apóstolos. Porém, em 1945, em uma caverna do Egito, foram encontrados aqueles que são chamados evangelhos apócrifos. Uma coletânea de papiros, dentro de alguns vasos, que narravam também as histórias de Jesus em determinados pontos de vista. Eles foram chamados de apócrifos, porque estão fora do Novo Testamento. Dentre esses evangelhos está o evangelho de Tomé, São Tomé. E esse evangelho, ele tem uma passagem, ele tem aproximadamente 115 ou 120, eu não me recordo agora, versículos, onde existe uma passagem que diz que a verdadeira igreja de Deus não está em templos de pedra ou de madeira. Corte uma pedra, corte uma madeira e me encontrarás, levante uma pedra e ali estareis. A verdadeira igreja de Deus está dentro de nós. A verdadeira igreja de Deus está dentro da nossa fé, está dentro do nosso coração. Porque Deus colocou ela ali, porque somos criaturas de Deus. Da mesma forma que uma obra famosa, quando é vista, logo se vê o autor na nossa cabeça. Quando se vê a Mona Lisa, logo se vê Leonardo da Vinci. Quando se olha o teto da Capela Sistina, logo se vê Michelangelo em nossa cabeça. Quando se vê o ser humano e a sua capacidade de amar, a sua capacidade de crer, a sua capacidade de se doar ao próximo, ali se vê os atributos de Deus, o seu Criador. Que possamos desenvolver isso cada dia mais, porque teremos com certeza a ajuda de Deus e da espiritualidade. Que a nossa fé cresça, que ela aumente. E que possamos fazer essa caminhada da melhor maneira que conseguimos. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima.